Bom dia, meus irmãos. Você, meus irmãos que estiver me assistindo aqui no Brasil ou também em outro país, um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou fazer mais um vídeo aqui hoje, muito interessante, e queria pedir muita atenção de vocês, o joinha para ajudar, pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal para dar essa forcinha para mim aí, né? Que eu preciso muito dessa força. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo hoje muito interessante e diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eu vou falar sobre um irmão de Belo Horizonte que me mandou aqui uma história muito interessante. E a história dele eu achei ela tão interessante que eu prefiro que ele mesmo conte. Eu não vou fazer uma história sobre o assunto dele. Eu prefiro que ele mesmo conte porque a história dele é muito interessante. E ele conta com sentimentalismo de quem passou por aquilo. Então eu vou pedir para vocês prestar máxima atenção, porque eu vou trazer aqui o irmão para ele contar a sua história, para ele contar o que aconteceu com ele. Olá, bom dia, irmão Manuel. Meu nome é Fábio. Sou conhecido na minha região aqui em Belo Horizonte como Fábio Neves. E no bairro onde eu moro, próximo de Santa Luzia, bairro Ribeiro de Abreu, é onde eu pertenci por mais tempo como testemunha de Jeová. Então eu vou contar minha história como testemunha de Jeová desde quando eu iniciei. Pois bem, a minha vida como testemunha de Jeová, ou testemunha do corpo governante, começou desde os meus 10 anos de idade, quando meu pai se tornou testemunha de Jeová em 1972. Naquela época, já com 10 anos de idade, eu saía acompanhando ele na pregação. Ele nos levava, eu e minha irmã. E isso ocorreu em Timóteo, Minas Gerais. E o primeiro salão do reino que nós reuníamos se chamava Salão do Bromélias. Era o bairro Bromélias, em Timóteo. Assim, isto ocorria lá no Vale do Aço. No ano de 1975, mudei para a cidade de Coronel Fabriciano. E a região que eu morava chamava Meloviana, embora a comarca fosse em Coronel Fabriciano. Em Meloviana era o município. E neste bairro Meloviana, a congregação que eu frequentei chamava-se Congregação Vila Kubitschek, ou bairro Júlia Kubitschek. Pertencemos ali por um tempo, de 1975 até 1979, quando mudamos para Belo Horizonte. Assim sendo, até então, eu era publicador. No ano de 1979, como disse, mudei para Belo Horizonte, onde eu já tinha 15 anos de idade. Me batizei, então, aos 15 anos de idade. Fiz progresso rápido, mas como só poderia ser um servo ministerial depois de 21 anos de idade, então esperei esse tempo todo, de 15 anos até tornar-me servo. Depois fui pioneiro auxiliar, porque eu nunca pude ser um pioneiro regular. Fui servo ministerial, servo de contas. Depois fui superintendente de serviço, cuidava do campo. Depois me tornei superintendente presidente, que era o presidente da congregação, um ancião que tomava a liderança na congregação, que hoje é conhecido como coordenador do corpo de anciãos. Bem, irmãos, aí, nesta fase como ancião e ainda o coordenador tinha reuniões com o superintendente, em salões de assembleia, e o coordenador do corpo de ancião, ele é mais requisitado. Era, pelo menos na época. Então, aí que começa a entrarmos no podre, conhecer o podre da organização
das testemunhas de Jeová, da torre de vigia. Aí é que nós começamos a ver o que é podre lá dentro. Porque de certa camada para baixo, a pessoa não vê o que é. Mas quando ele se torna ancião, ele começa a descobrir a mentira da falsa verdade. Aí então, passamos a ter reuniões com superintendentes e as reuniões durante a visita do superintendente no circuito, na congregação. E nessas reuniões, passei a observar, entre essas reuniões de ancião, havia muitas discussões. Brigas entre o corpo de ancião. Briga pelo poder, briga para quem vai derrubar o outro, ciúme, rixa, bastante contendas. E uma das reuniões, que em uma das congregações que eu tive aqui em Belo Horizonte, na região sudeste, nessa região, aqui no circuito, o circuito era o MG12. Então, no circuito MG12, eu participei de uma congregação que houve até briga, chegando a vias de fato, de um ancião meter a mão na cara do outro, por causa de privilégios. E foi aquele que me disse, aquela separação, conseguimos então separar, mas eu nunca tinha presenciado isso. Eu achava que tudo era santo, tudo era puro, tudo era imaculado. Mas não. Aí que começa a tirar a casca da ferida e começa a sair o pus. O pus que tem debaixo da casca ou da capa de santidade. Então era briga por quê? Era briga por poder, por privilégio, um querendo detonar o outro para tomar o poder do outro. Isso na congregação. Quando chega no salão de assembleias, os oradores mais top, que são anciãos, um começa a fazer casinha de caboclo. A casinha de caboclo é armadilha para aquele que está lá perder e faz aquele grupo, e é uma cachorrada. É uma cachorrada. É uma hipocrisia. Então isso ocorreu na congregação que eu tive. Não vou falar o nome dela para não prejudicar quem está lá hoje. Então, na congregação que eu tive como ancião, ocorreu isto. E ocorria em outras também, só que de forma velada. Mas nessa, foi os dois anciãos que brigaram na época. Os dois anciãos que brigaram na mão, eles eram de estupim curto, então por isso que chegou a vias de fato. Os dois eram ignorantes e os dois gostavam de comandar e dominar, e os dois tinham a mesma personalidade. Como existe um termo aqui em Minas Gerais, né? Dois bicudos não se beijam, os dois chegaram em via de fato. Por causa de quê? Do privilégio, ou não privilégio, hoje eu entendo como escravilégio. Então, irmãos, e aqueles que nos ouvintes, havia além disso, muita bajulação do superintendente para com o superintendente. Havia muita bajulação dos servos ministeriais para com os anciãos. E aquela obra da carne, aquela carnalidade. Até aí, irmãos, para mim tudo bem. Eu achava que era a imperfeição. Somos imperfeitos. Deixa na mão de Jeová. Esta era a orientação da Sociedade Torre de Vigia. E põe um pano quente. E até aí eu achava que era tudo normal. Coisa de imperfeição. Porque nas instruções, como já tinha isso, a Sociedade Torre de Vigia incentivava até Pedro e Barnabé, até Paulo e Barnabé, Pedro e Barnabé discutiram, houve uma discussão. Então isso, irmãos, é coisa que acontece, né? É imperfeição. Mas é colocando um pano quente, um esparadrapo em cima da ferida, para o pus não escorrer, não é?
Então até aí eu achava que era tudo bem. Aí, irmãos, apesar de tudo isso que ocorreu, eu ainda achava que Deus, Jeová, Yahvé, Yahushua, tinha escolhido esse grupo, esta organização, apesar das imperfeições. Mas é porque a ferida que eu via e que estava sangrando, saindo pus, era só no corpo dos outros. Então eu achava que estava tudo bem, que era imperfeição. Mas quando a ferida começou a sair da minha própria carne, é diferente. A dor é em nós, aí a gente sente a dor. Não é? Nos outros, a gente sente, quando há um problema assim, a gente sente então dó. Mas na gente a gente sente, aumenta o R, é dor. Então, irmãos, eu achava assim, que esta era a organização que Deus escolheu, mas era um ledo engano. Onde existe rixa, ciúme, inveja, bebedeiras, Deus não está. O Espírito Santo de Deus não está. Então, o que há nisso é obras da carne. Não há parceria entre a luz e a escuridão. Então, vou continuar. No ano de 1992, eu era o coordenador do corpo de ancião. Nessa época, aqui, após eu me casar, né, que eu casei em 1992, eu era o coordenador do corpo de ancião aqui na congregação Ribeiro de Abreu. Então, nesta época, eu comecei a ver como é que as feridas caíam, começavam a sangrar na gente. Eu, como já estava com mais de 30 anos, e eu queria me casar, eu achei uma moça boa para namorar, de família boa, então eu resolvi casar. Agora, na minha cabeça era assim, para que eu demorar a casar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sendo que eu já posso casar mais rápido? Então, eu namorei. No meu namoro, entre namoro, noivado e casamento, foi 9 meses. Aí, irmãos, me casei, mas começam então as fofocas das esposas de ancião, as fofocas das pioneiras. Será que casou rápido assim porque fez alguma coisa de errado? Saiu esse burburinho. Mas nada melhor do que o tempo para provar que a pessoa idônea que ama a Deus, ele não erra. Então, depois de 3 anos é que nasceu minha filha. Então, eles engoliram seco o que havia, talvez, pensado, né? Será que a irmã engravidou já que ele casou depressa? Com 9 meses de namoro e noivado e tudo? Não, é que com 30 anos de idade, estava na hora de eu casar. Então, eu resolvi me casar. Em 1997... em 1997, nasce a minha filha. Após 5 anos, aliás, depois de 3 anos, né? É que em 1992 eu me casei, em 1995 nasce a minha filha. Nascendo a minha filha, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Depois de 5 anos que a minha filha nasce, a minha esposa desenvolve um tumor no cérebro, um câncer. E ela teve que fazer uma cirurgia. Já vem agora, com essa doença da minha esposa, a segunda perseguição. Embora eu nada devesse. Então, a minha esposa teve que se internar para fazer a cirurgia, tirar o câncer, o tumor que estava no cérebro. E aí entra a questão do sangue. Entenderam, irmãos? Então, imagina a pressão que era para ela manter sem tomar sangue.
Quando a decisão é só nossa, a gente passa por isso. Mas, por trás dos bastidores, os irmãos cobravam. Não vai tomar sangue não, não vai tomar sangue não, não vai tomar sangue não. Você vai deixar? Não, não deixa não. Aplicar sangue não. Então, nós tínhamos documentos, tudo prontinho, conversamos com o médico. Então, na cirurgia dela, complicou. Na cirurgia dela, irmão, ela demorou 11 horas na mesa de cirurgia, com a cabeça aberta e perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Então, eu estava na antessala, ansioso, aguardando acabar a cirurgia. O chefe da equipe médica me chega e fala que ela não ia suportar, porque a cirurgia foi muito dolorosa, está sendo muito dolorosa e muito, como não podia usar sangue, eles tiveram que trabalhar com mais cuidado, com mais tempo na cirurgia, e o médico me falou: agora não tem jeito, você decide. Irmão, e eu decidi permitir eles usarem sangue. Peguei os documentos, para não complicar eles, que estavam na mão que eu tinha entregado dele, rasguei os documentos na frente deles. Não, eu assumo. Ela estava inconsciente. Eu falei: pode aplicar, pode ministrar o sangue. É isso aí. Daqui a pouco eu acabo de contar. Assim sendo, eles ministraram o sangue. Ela perdeu bastante sangue, ela quase morreu. Mas, irmão, só quem está na carne, quando o diabo afirmou para Deus a respeito de Jó, que pele por pele o homem negaria, e que Jesus, ele suou como se tivesse vertendo sangue pelos poros, era tamanha pressão. Carne por carne, o homem te nega, pele por pele. Então, nessa condição, eu fiquei muito pressionado. E eu decidi, tomei decisão, e aí, depois da cirurgia, acolhi, o pessoal do acolhi, saber como é que foi a cirurgia, se não usou, e eu tinha o direito de pegar os laudos médicos, mas eles me incentivaram que eu tinha o direito de pegar os laudos médicos para saber se eles tinham aplicado sangue, se eu estar lá dentro. Porque quando aplica o sangue, aquele frasco de sangue vai para a despesa do hospital. Então eles queriam que eu fosse. Como eu tinha autorizado, eu falei: não, quem tem direito de pegar é só eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Aí, ficaram nessa condição. Não me obrigaram a pegar porque eu citei a lei. A lei só obriga uma pessoa a pegar. O marido ou o pai, o responsável. E eu não pegar. Ninguém me ia fazer pegar. Então, passou nessa situação. Risco de morte da minha esposa. Imagina uma pessoa perder a esposa e com a filha de 5 anos e ter que trabalhar ainda, cuidar da casa, cuidar da congregação. Aí eu entreguei meus privilégios de ancião. Não aguentei. A minha mãe morreu na próxima época. Eu entrei numa depressão profunda e eu fiquei arrasado. Eu tive que usar Holter 24 horas para marcar passo para mapear meu coração, para ver o que eu estava sentindo. Mas era depressão profunda. Então, irmão, é fácil a pessoa dizer que não aceita sangue enquanto todo mundo está sadio. Ou enquanto todos estão fora do problema. Minha esposa, após a cirurgia, ela demorou 3, 4 meses para voltar a quantidade de sangue que o corpo precisa
por causa de uma anemia tão profunda que teve. Então, irmãos, nesse caso aí, devido à demora da cirurgia, a minha esposa, o tumor estava arraigado no canal do olho, num dos canais do canal óptico, dentro do cérebro, no canal óptico. Então, como o tumor estava arraigado e era muito grande, eles tiveram que fazer uma raspagem mais profunda. E afetou a visão dela, ela perdeu a visão. Por isso, não suportando a pressão de ter que cuidar da família e trabalhar, que eu trabalhava no hospital, no regime de 12/36, eu trabalhava dia sim, dia não, então eu não tinha ninguém para cuidar da minha filha, porque os parentes não cuidaram, embora fossem testemunhas de Jeová, não vieram lavar uma roupa para ajudar. Então, neste caso, eu tive que abrir mão do escravilégio de ancião e cuidar da minha saúde e da minha família. Devido a isso, eu tive que entregar o privilégio. Nesse ínterim, nessa altura, minha mãe faleceu, como já disse. Então eu apenas continuei como publicador nesta organização do corpo desgovernado. Meu pai, visto que minha mãe morreu, meu pai teve que morar comigo. Ora ele ficava na casa da minha irmã, que morava perto, ora ele ficava na minha casa. Tinha 84 anos e ele era desassociado. Aí os anciãos me chamaram dizendo que eu não poderia aceitar meu pai como desassociado na minha casa. Porque a minha família imediata era apenas minha esposa e minha filha. E meu pai já não era mais a minha família imediata. Esqueceram que ele era meu pai. E dizendo que ele não fazia parte da família imediata. Então eles me argumentaram que eu não podia aceitar meu pai dentro da minha casa como desassociado. Eu busquei a conta de água, a conta de luz, busquei as contas, a lista de compra que eu fazia, tudo que eu gastava, e falei, olha, pôs na mão dos anciãos, falei, ó, se vocês pagar todo mês para mim isso aqui, eu ponho para fora. Eles argumentaram que não podia, que cada um tinha os seus problemas em casa, que eles tinham a conta deles, que eu não podia fazer isso. O que eu falei para eles? Então, sim, quem paga minhas contas sou eu, quem manda na minha casa sou eu, entra na minha casa quem eu quero. E pedi para eles dar licença da minha casa. Faz favor, se retirem. Assim, nesta época, agora minha filha já estava, depois que tudo acertou, a saúde da minha esposa estabilizou, mas embora ela ficou cega, eu saí do emprego porque ela aposentou por invalidez, então eu já trabalhava como pedreiro, fazendo bico. Passado esse tempo todo, agora minha filha com 17 anos, com crise de pânico, depressão, fazendo tratamento psicológico, e a gente não descobria por quê. Por que ela estava nessa condição, sem saber o motivo da depressão. Então, e eu tornei muito amigo dela. Só que ela chegou com 17 anos, ela quis namorar. E eu não vou segurar minha filha de namorar. Quem decide a data dela namorar sou eu. E eu não ia segurar. Então, eu chamei ela e falei, olha, traz o rapaz aqui. O rapaz era testemunha de Jeová, a família dele toda testemunha de Jeová, que morava na cidade de Neves. Então, mandei chamar ele, conheci ele, fui lá, conversei com a mãe dele, com a família dele, era um cara responsável. Hoje casou, eles casaram, e é um bom marido para minha filha. É um bom marido para minha filha. Então, acho que eu fiz a coisa certa, apesar de ela ser mais nova, deixar ela namorar. Mas aí começou a perseguição. Mas, o que eu falei com a minha filha? Olha, minha filha, você chama ele, antes de você começar a namorar com ele,
chama ele e conta tudo o que aconteceu na sua vida. Para quando no futuro, se ele descobrir alguma coisa e você não ter que dar uma desculpa para ele. Eu não sei o que você fez na sua vida até agora, nunca te vigiei, mas você fala para ele o que aconteceu tudo. E ela me contou. Então, nesse desabafo, ela me desabafou que agora com 17 anos, ela me desabafou que aos 14 anos de idade, quando ela tinha 14 anos de idade, um servo ministerial aqui da congregação Ribeiro de Abreu cometeu abuso com menores. E ela me contou detalhes. Falei com a psicóloga e a psicóloga disse que esta situação de pânico e depressão poderia ser a causa do pânico e da depressão que ela tinha. Essa situação que ela passou, nesse abuso, eu não vou contar detalhe, mas ela foi abusada por um servo ministerial. Tá, irmão? Aqui da congregação. Escrevi para Betel, esse servo ministerial tinha já, como eu era ancião, eu sabia, esse servo ministerial já tinha sido perdido o privilégio de ancião anteriormente, porque estava vendo pornografia com menores. Agora, nessa situação da minha esposa, eu nem comentei com ele. Escrevi para Betel, pedindo para tomar uma decisão, para eles tomar uma atitude. Passou, Betel não me respondeu, e eu achei estranho, porque Betel respondia com as cartas com 15 dias, ou 20 dias, no máximo um mês. Esperei 5 meses. Ela não mandou. Qual que foi a minha atitude? Na visita estava próxima, conversar com o superintendente de circuito. Então, houve a visita. Saí no campo na terça-feira, como eu era ancião mais, então não tinha acesso ao superintendente na casa dele, na casa que ele ficava. Então eu esperei o campo da terça-feira, da terça-feira. Saí no campo, no território que ele saiu, e eu cheguei perto dele e falei assim, irmão, em particular eu falei, irmão, quando o irmão designar, eu gostaria de trabalhar com o irmão pelo menos um pouquinho, que eu preciso conversar com o irmão. Ele já sabia, porque Betel, ao invés de mandar carta para mim e uma para ele, para o superintendente, comunicou com o superintendente e falou para ele tudo que eu tinha falado na carta, mandou minha carta para ele. Ele estava a par de tudo. Aí, ele já sabia. Saímos no campo e ele perguntou: o que você quer conversar comigo? Eu falei para ele: ó, irmão, tá acontecendo isso, aconteceu isso, escrevi pro Betel não me respondeu, aconteceu esse abuso, eu quero saber como você vai resolver. Aí ele bateu no peito e disse: agora que você me contou, o caso está comigo e eu vou resolver. Então o irmão só tem que fazer o seguinte: não comentar nada com ninguém. Se o irmão não comentou nada com ninguém, não comenta com ninguém. Deixa nas mãos de Jeová e eu vou cuidar do assunto. Eu já sabia, porque eu era ancião, como é que funcionava nessas questões. Eu falei com ele assim, que ação que você vai tomar? Ele falou assim: agora não tem nada com você. Eu vou tomar ação e não posso te falar a ação que eu tomar. E a ação que eu tomar, o irmão vai ter que aceitar, porque eu sou ordenado pela sociedade a cuidar da congregação. Eu sou o superintendente daqui da congregação, então eu e o corpo de ancião, nós vamos tomar ação e vai ficar resolvido do jeito que ficar resolvido, o corpo de ancião ficar resolvido. Como eu já sabia o que era, eu falei com ele: ô irmão, esse servo ministerial é um safado, um pilantra. E você, se você não tomar ação nenhuma, você é um pilantra igual ele. Você é um safado igual ele. Falei nessas palavras. E se você
não tomar ação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar passar a visita. Eu vou chamar a atenção como a psicóloga me orientou, eu vou chamar a justiça. Aí ele ficou louco. E eu saí do campo naquela hora ali, irado, chutei o pau da barraca, saí do campo, vim para casa. Quando foi à noite, ele veio com o senhor na minha casa. Ele veio com o senhor na minha casa, a minha filha contou para ele, perto da minha esposa, perto de mim, e com outra na senhora do lado, o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Ele falou que ia tomar ação. Passou a visita, ele foi embora. Depois de 6 meses ele voltou. Passou a visita, ele foi embora. Depois de 6 meses ele voltou. Visitou a congregação. Depois que ele visitou a congregação, que ele foi embora, passou 1 mês. Esse servo ministerial, dito cujo, abusador, foi designado ancião. E hoje é um ancião presidente da congregação. Um ancião coordenador. Quando ele foi designado ancião, o que eu fiz? Aqui